Carrasco, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E assim dominada, a criatura ao pé dos outros é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares e, se lhes negam, a face das tarefas que a Previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo à sensatez, grita desesperada contra tudo o que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E então, a pessoa, invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e em lastimável isolamento de espírito não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada e entendida, enquistando-se na inconformação, que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida, como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Atingido esse estado d'alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade, com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho. Na profunda página de hoje, aprendemos com Emmanuel o conceito exato do orgulho e como esse sentimento nos faz cair, nos faz perder o senso de si próprios e entregarmos-nos ao erro. Nessa bela página, Emmanuel chama o orgulho de carrasco, porque tudo que advém do orgulho causa injustiça, dor e sofrimento no mundo. Ele inicia a página dizendo que o orgulho é um verdugo invisível. Muitos de nós não percebemos que estamos contaminados por esse sentimento. E dele emanam a rebeldia, o azedume, cultivando perturbação e discórdia. O orgulho, segundo Emmanuel, se mostra na alma
que permite ouvir as suas sugestões pérfidas, agindo como uma fera oculta sobre uma presa. A mente que se sintoniza com o orgulho, assimilando essa faixa de treva, não enxerga mais a si mesma, desejando ser servida, desejando ser o destaque, estar em primeiro lugar, estar em evidência no mundo. A criatura dominada pelo orgulho é a personificação da exigência, dando ordens gerais, reclamando de tudo, sem ter empatia, sem se colocar no lugar do outro. Ensina Emmanuel que o orgulhoso pisa nas dores do próximo, com a dureza do bronze. Recebe os pedidos alheios com a agressividade de um espinheiro, expelindo pragas, maldições. Diz o professor, onde o orgulho surge, pede sempre os primeiros lugares. E a pessoa orgulhosa, se tiver negado seu pedido de destaque, mesmo que seja uma resposta justa diante de um pedido descabido, evoca direitos que não tem, condena sem analisar e agride o outro, que muitas vezes está apenas cumprindo com o seu dever. O orgulhoso se dirige aos setores de luta, mastigando maledicência, gargalhando sarcasmo, lançando veneno em coisas sagradas que merecem respeito. E se alguém tenta resgatar o orgulhoso, chamando a sua atenção para a sensatez, ele grita, desesperado, contra tudo que não seja adoração de si próprio. Porque carrega valores de ignorância, de basófia, sem qualquer grandeza. Diz ainda Emmanuel, o orgulhoso é alguém invigilante e infeliz, que permite o orgulho transformar esse ser como um fantasma de incompreensão e intransigência, enrodilhando o indivíduo na sombra. Em lastimável isolamento de espírito, porque o orgulhoso não sabe entender, não sabe perdoar para também ser perdoado. E vai se isolando, se enquistando na revolta, na inconformação, sem ouvir o pensamento alheio, sem entender as colocações do próximo. E se tem poder, tiraniza a vida e adquire a enfermidade da alma. Ensina ainda Emmanuel: quem atinge esse estado da alma sempre descamba na crueldade, na delinquência, associando-se a outros também orgulhosos em situação deprimente, numa simbiose de desumanidade e loucura. O crime, então, surge dessa associação de indivíduos orgulhosos. Por isso, encerra o nobre professor com um conselho a todos nós que buscamos as páginas do Evangelho para afastarmos esse mal. Ele diz: irmãos, tomem cuidado contra esse grande carrasco, esse grande perseguidor que é o orgulho. Veste o teu coração com a humildade, que a tudo compreende, que a todos serve. Sem pensar em si mesmo, é o melhor remédio contra o orgulho. Servir sem esperar recompensa. Servir para que o outro fique bem, para que o outro seja atendido nas suas necessidades. Porque o chamado estranho carrasco, que alenta o egoísmo, se chama
orgulho, os dois maiores males da humanidade, orgulho e egoísmo. Ouçamos o nobre professor Emmanuel e cultivemos em nosso coração a humildade, a fim de afastar esse carrasco que nos prende ao atraso por tantos séculos, despertando agora para nos libertarmos desse passado sombrio e, finalmente, nos desligarmos dos tentáculos do orgulho em nossas almas. Que assim seja.